Sejam pais ensinando os seus filhos, sejam às vezes patrões que ensinam os seus funcionários, ou ainda no exemplo mais comum, mais simples, que nós temos um professor que ensina os seus alunos. Apesar de serem casos diferentes, eu tenho certeza que pelo menos algumas coincidências existem entre todos eles. Invariavelmente, quando nós ensinamos alguma coisa para alguém, é porque de alguma forma nós nos importamos com a pessoa. De alguma forma nós achamos que aquilo que nós falamos é importante para ela. Queremos que ela execute bem uma tarefa, queremos que ela aprenda sobre a vida, enfim. E também muitas vezes nós pensamos assim: puxa vida, eu tenho isso aqui para ensinar, isso é precioso para mim. Talvez seja precioso para a pessoa também. E foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para vocês lembrarem da história, era aquele que foi talvez um dos mais cruéis e maiores perseguidores da igreja de Cristo, dos cristãos. E de repente, quando Paulo ia para Damasco, justamente para fazer isso, para matar cristãos, no meio do caminho ele tem uma visão. Ele vê Cristo, aquele que ele estava perseguindo, aquele que havia sido morto e que ele não acreditava que havia ressuscitado, estava ali diante dele, pessoalmente. E ele então cai ao chão. Muitas pessoas dizem que ele cai do cavalo, mas a Bíblia não fala que ele estava num cavalo. De fato ele cai ao chão. E ele percebe então que tudo aquilo que ele vinha fazendo estava errado. E ele recebe do próprio Cristo, ao invés de punição, ao invés de Cristo aniquilar aquele que o perseguia, Cristo age com compaixão. E Paulo recebe um ensinamento muito precioso e passa a ser então, se não o maior, um dos maiores missionários que a igreja já viu. E ele sai fazendo suas viagens, ensinando o povo. E Paulo passou por várias regiões, e uma dessas regiões foi a cidade de Corinto, onde ele fundou a igreja, cuja carta nós lemos hoje, a carta dedicada, enviada aos coríntios, nós lemos hoje. Ele fundou lá pelo ano 49, por aí, e lá ele ensinou aquilo que ele havia recebido, coisas preciosas. E aquelas pessoas então, de repente, aprenderam, ouviram dele e disseram: ok, nós entendemos. Só que 5 anos depois, quando Paulo estava em Éfeso, 5 anos é pouco tempo, gente, e Paulo estava em Éfeso e ele recebe a notícia de que essas pessoas, os coríntios, estavam abandonando tudo aquilo que eles tinham aprendido, aquilo que Paulo tinha ensinado a eles com tanto amor, que achava tão importante, eles estavam abandonando. A comunidade de Corinto estava numa crise moral e doutrinária muito severa. Alguns exemplos que vocês podem pegar a carta e ler ela, e vocês vão ver que esses exemplos aparecem lá. Por exemplo, nós temos lá em Corinto divisões na igreja, grupos, pessoas que se achavam mais abençoadas com alguns dons e outras menos abençoadas, e começaram a criar categorias dentro da igreja. Tínhamos também casos de imoralidade sexual, e talvez o mais grave de todos, que o próprio Paulo acaba mencionando na carta, é de um filho que estava tendo relações com a sua madrasta, estava cometendo adultério com a sua madrasta. Alguns estavam se embriagando com a Santa Ceia. A Santa Ceia que nós temos hoje é um pouco diferente. Nós recebemos uma pequena porção de vinho, uma pequena porção de pão, porque de fato o poder da Santa Ceia não está atrelado simplesmente à quantidade de elementos que nós comemos, mas sim à promessa de Jesus. Mas as pessoas naquele tempo, eles praticavam uma Santa Ceia diferente, era como se fosse de fato isso, uma ceia. Havia maior abundância dos elementos, e alguns que iam antes para a Santa Ceia estavam tomando tanto vinho que acabavam se embriagando na Santa Ceia. E as pessoas que vinham depois ficavam sem e acabavam até mesmo passando fome. Mas talvez o pior de tudo isso é que muitos estavam negando a ressurreição dos mortos. Estavam dizendo que Cristo não havia ressuscitado e que era impossível o corpo ressuscitar. Olha, meus irmãos, isso é muito grave. E Paulo, sabendo disso, ele se vê obrigado a escrever essa carta, que é bastante severa. Embora bonita no seu conteúdo, ela tem um tom bastante severo, como de um professor mesmo, que quer que o aluno aprenda, tanto porque se preocupa com o aluno, quanto se preocupa com a mensagem, aquilo que eles estavam entendendo a respeito do cristianismo.
E os coríntios, eles se achavam bastante espertos, né? Eles se achavam espiritualmente evoluídos, como nós vemos ao longo da carta. Parece um pouco aqueles alunos do fundão, né? Nem todo aluno do fundão é ruim, tá, gente? Tem gente que vai para o fundão porque prefere. Mas tem aqueles alunos do fundão, assim, que são bagunceiros mesmo, e que se acham bastante espertos, né? E tentam até muitas vezes, assim, se parecer descolados para levar mais gente com eles. É mais ou menos isso. Alguns estavam achando assim, não, nós sabemos, né? Então estavam desconsiderando tudo aquilo que eles haviam recebido. Só que nós temos muitos problemas se nós desconsiderarmos a ressurreição dos mortos. Primeiro de tudo, e talvez o mais impactante, o mais importante, é que se os mortos não ressuscitassem, eu seria um mentiroso. Vocês seriam mentirosos. Vocês estariam matando tempo aqui, porque de nada adiantaria estarmos aqui na igreja, porque a nossa fé não se baseia simplesmente em vir ao culto, receber uma dose de fé para enfrentar a semana e pronto. Não, a nossa fé, na verdade, ela aponta para o que vem depois, para a ressurreição dos mortos. E com a teimosia e a incredulidade daquelas pessoas, os coríntios, eles não conseguiam aproveitar a felicidade que é crer na ressurreição, não conseguiam aproveitar a felicidade plena da promessa do Evangelho. Imagine como deve ser triste viver nessa vida achando que só isso aqui existe, que não tem nada depois, essa vida de sofrimento e tristeza, e que depois tudo acaba e viemos nada. Mas nós temos o hábito de olhar para algumas figuras bíblicas, né, e julgá-las. Os fariseus, coitados, sempre que nós ouvimos a palavra fariseu, nós logo olhamos para essas pessoas estão sempre erradas. Os coríntios, nossa, como é que pode? As pessoas estavam vendo Paulo na sua frente, o apóstolo Paulo, e não estavam acreditando nele. Nós temos esse hábito de fazer isso, não é mesmo? Julgá-los. Mas eu pergunto, será que muitas vezes nós não agimos igualzinho aos coríntios? Será que a ressurreição faz diferença em nossas vidas? Será que durante a semana nós agimos como pessoas que serão ressuscitadas? Ou nós agimos como pessoas que têm fé nessa esperança? Ou será que ressurreição é simplesmente uma coisa que vocês ouvem, que nós ouvimos nos domingos aqui na igreja? Acontece que o ser humano é assim mesmo, gente. Rapidinho ele esquece das coisas de Deus e se preocupa só com as coisas aqui deste mundo. Mas eu digo para vocês querem saber o valor real da ressurreição? Vocês querem saber o quanto a promessa da ressurreição pode fazer diferença nas suas vidas ou na vida de outras pessoas? Perguntem para os irmãos que perderam recentemente familiares e entes queridos. Hoje nós lembraremos do senhor Gervásio, que faleceu há um mês, dona Glaci também, que faleceu há poucos dias. Perguntem para os seus familiares se a ressurreição e a esperança do reencontro não os motiva, não os alegra, mesmo em meio a essa dor. Perguntem para eles. Ou então perguntem para aqueles cristãos que têm parentes que estão acamados, adoentados, à beira da morte, e se consolam no fato de que essa pessoa deixará de sofrer e irá para os braços de Jesus, e lá será ressuscitado também quando for hora, e nós nos reencontraremos. Perguntem para essas pessoas. Ou ainda, se não querem fazer nada disso, perguntem para os cristãos que estão no leito, e perguntem se eles não desejam logo deixar desse vale de lágrimas e partir e estar com Cristo. Talvez para os coríntios, que se achavam espiritualmente saudáveis, talvez para nós que estamos com tudo bem em nossa vida, isso seja um pouco vazio, um pouco vago. Mas para essas pessoas que passam por esse momento, a perspectiva da ressurreição conquistada por Jesus é tudo o que elas têm para se agarrar. Isso tudo, meus irmãos, é necessário porque a morte é a consequência mais desastrosa do pecado de Adão, daquele primeiro pecado lá no Gênesis. E infelizmente não há receitas para evitar esse sofrimento. Invariavelmente a morte faz parte da nossa realidade. Não é à toa que Paulo diz: assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem. Porque se nós olharmos para o ser humano, olharmos para dentro de nós, olharmos para Adão, não há esperança de salvação. Todos nós morreremos. E é justamente por isso que Cristo é enviado por Deus.
Cristo vem para resolver aquilo que nós não conseguimos resolver. Cristo vem para ser o Adão perfeito, aquele Adão que não pecou, e com a sua morte, ele vence a nossa morte, e com a sua ressurreição, ele garante a nossa ressurreição. E é por isso que Paulo não para por ali e conclui a sua escrita dizendo: assim também, por estarem unidos com Cristo, vocês, ou todos, ressuscitarão. E é por causa disso, meus irmãos, que nós ganhamos ferramentas, não para curar a dor do luto, a dor da morte, porque infelizmente essa dor é incurável, mas ganhamos ferramentas para pelo menos enfrentá-la. Temos a esperança, a fé, temos também amigos e irmãos que nos dão forças e apoio nesse momento difícil. Mas acima de tudo, nós temos a promessa de Cristo de que nós também ressuscitaremos, e Ele é aquele que foi o primeiro a ressuscitar. E meus irmãos, se o feito de Adão, que foi apenas um homem, talvez tenha sido especial porque foi o primeiro, mas apenas um homem, se o feito dele tem efeito sobre todos nós, o que dirá o que Jesus fez por mim e por cada um de vocês? Sendo Jesus verdadeiro Deus, a sua obra é infinitamente maior e é capaz de curar toda a dor causada por Adão. E eu estava pensando sobre como que eu poderia usar isso, e eu pensei no que Paulo diz, falando sobre sol, e eu acho que nós podemos sim usar a astronomia para ilustrar essa situação. A astronomia, não a astrologia. Certa vez eu estava lendo sobre isso, e eu descobri algo que eu não sabia. Um artigo científico disse, né, que as estrelas, muitas estrelas que nós vemos à noite, elas estão tão distantes da Terra, a milhões de anos-luz, que a sua luz, o seu brilho, leva tanto tempo para chegar até nós, e ela vem como um facho, né, como uma linha, que quando ela chega aqui, muitas dessas estrelas já nem existem mais, elas já se destruíram, já foram destruídas, se explodiram, mas a sua luz, que é de fato como uma linha reta, um facho, ela continua chegando aqui e continuará por muito e muito tempo. Meus irmãos, isso é o pecado lá do Gênesis, é o pecado de Adão. Mesmo que Adão tenha morrido há milhares de anos atrás, ainda assim os efeitos e as consequências, esse brilho fraquinho do seu feito continua chegando até nós e tem ainda consequências em nossas vidas. Nós podemos olhar e infelizmente nós conseguimos ver os feitos dele. Mas então, se Adão é como uma estrela, não é, que já morreu, está distante, o que será Cristo? Bem, meus irmãos, Cristo é como o sol, é como a estrela mais próxima que nós temos, uma estrela mais forte que nós temos, que brilha aqui, pertinho de nós. E quando é dia e o sol brilha, está brilhando sobre nós, nós sequer conseguimos enxergar aqueles outros pontinhos que estão lá no céu, embora estejam lá. Quando Cristo brilha sobre nós, os nossos pecados são apagados. Quando Cristo derrama sua misericórdia sobre cada um de nós, não há nada que supere esse amor. E sendo assim, quando Deus olha para vocês, olha para mim, Ele só enxerga o brilho do sol, só enxerga o brilho de Cristo. Bem, meus irmãos, com Cristo nós sabemos que mais dia ou menos dia estaremos lá no céu, junto de nossos entes queridos e amigos que partiram antes na fé, junto também dos coríntios teimosos que no fim acabaram aprendendo a lição, que muitos deles certamente encontraremos lá nos céus. E é por isso que ainda que o nosso corpo seja como uma semente, que diz Paulo, que precisa morrer para que a vida verdadeira surja, lembremos sempre que isso não é o fim, mas na verdade é o começo. É o começo de uma vida realmente plena lá nos céus. Nos coloquemos de pé. Que Deus nos console nessas palavras, especialmente nas noites longas e escuras que nós enfrentamos e enfrentaremos durante a nossa vida. E que o sol, que é Jesus, nunca tarde nos aquecer com o seu calor e nos iluminar com a sua luz. Amém.